Efésios 1, todos acharam? Eu tenho amigos aqui também, pastor Sidney, pastor Eduardo, doutor André Júnior também está aqui. A alegria está com todos vocês. Vamos lá, vamos ler as escrituras em Efésios 1, verso 16. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos dos vossos corações, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, da sua vocação, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que creem, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-se assentar à destra nos lugares celestiais, à sua direita, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Pai, nós estamos aqui hoje para um encontro com a Tua verdade que nos liberta, um encontro conosco, com a nossa identidade, um encontro com a Tua presença, com o Teu Espírito que desfaz as mentiras que acreditamos. Nós estamos hoje aqui para sermos vivificados, fortalecidos e transformados, andando de degrau em degrau de glória, de graça em graça, de fé em fé, de vitória em vitória. E hoje abre-nos o entendimento, e como Paulo eu oro para que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Ti. Ilumina os olhos do nosso coração, para que saibamos a esperança do Teu chamamento, a riqueza da glória da Tua herança, a suprema grandeza do Teu poder, que os nossos corações sejam vinculados em amor e tenhamos toda a forte convicção do entendimento, para compreender o mistério Deus Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Ó, insondáveis e gloriosas palavras do Senhor. Quem lhe deu a Ele primeiro, para que Ele viesse a ser recompensado, porque dEle, para Ele e por meio dEle são todas as coisas. A Ti seja, portanto, a glória, a honra, o louvor, a adoração, o domínio, pelos séculos dos séculos. Jesus, nós Te invocamos. Jesus, nós Te adoramos. Oramos em Teu nome. Então, eu fui bem surpreendido por essa mensagem ontem à noite e recebi ela tão especificamente, ela estava tão clara para mim que eu deveria falar sobre isso hoje. Aqui nós temos no texto que eu li as palavras chamado, herança e poder. A riqueza da sua vocação, a riqueza da sua herança, a esperança do seu chamado e a suprema grandeza do seu poder. Quando as pessoas vão para a eternidade, tendo vivido uma vida de obediência e parceria com Deus, elas deixam para trás uma herança. Eu gosto do texto de Atos capítulo 13, que diz que Davi viveu na sua geração e depois de ter servido a Deus, adormeceu. Depois de ter cumprido o desígnio de Deus, ele morreu e foi para junto dos seus pais. E o texto diz que ele viu corrupção. Deus está procurando pessoas que vão pegar o bastão e levar adiante seus planos. Mas o que acontece com o chamado daqueles que não responderam àquele chamado? Muitos são chamados, poucos os escolhidos, diz a Bíblia. Deus, eu acredito, tem planos detalhados para acontecer. Não que aquele script original seja cumprido de maneira integral, mas ele é o ideal do que Deus planejou para nós. Todos os dias, escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia. Mas o futuro vai se transformando à medida que nós vamos escolhendo.
Nossas decisões nos fazem de fato o que somos. E a Bíblia diz que a sabedoria vai prolongar os seus dias. Se a sabedoria vai prolongar os meus dias, isso quer dizer que eu não tenho um dia determinado para morrer. Porque se Jesus ressuscitou os mortos, ele estava dizendo que aqueles mortos morreram no dia errado. E a verdade é que Deus tem um plano, um propósito, e Ele nos dá a possibilidade de viver aquele plano, ou de viver os nossos pesadelos, ao invés de viver seus sonhos. Isso é chamado de conselho ou decreto de Deus. Mas o outro lado da aliança pode não cumprir o acordo, e os homens procrastinam. Tem alguém conversando aqui muito alto. E eles não atendem o que foram chamados para realizar. O que Deus faz então? Deus passa aquele chamado para outra pessoa. Por algum motivo, há pessoas que deixaram a sua vocação. Há mandatos inacabados por razões de mortes prematuras. Desobediência ou pecado deixam uma atribuição inacabada. Às vezes a própria teologia, a incapacidade de poder abraçar o novo e de ficar fixado dentro de perspectivas totalmente mentirosas. Entenda o que eu quero chegar. Há muitos que têm um pensamento estoico, que estão amarrados no roldão da história e são incapazes de moldar ou modelar a realidade. Jesus disse: você veio ver o que no deserto? Você veio ver um caniço agitado pelo vento? Ou você veio ver um homem vestido de vestes finas? Você veio ver um profeta, um homem selvagem, duro, mais duro do que a dureza, um homem capaz de moldar a realidade. Nós somos arquitetos culturais, e nós não deveríamos nos conformar com a realidade, nós deveríamos transformá-la. E é isso que nós deveríamos fazer, ver um homem com o coração reto, com o coração aplanado. Ele passa pelo o vale de Baca, o vale das lágrimas, o campo estéril, e o transforma em um manancial. Ele dá um novo significado àquela realidade. Ele consegue contestar o que existe em nome do que pode existir. As circunstâncias se dobram então diante da promessa que foi feita, porque nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Mas Jacó tomou a herança do irmão porque ele a desprezou. E quantos estão desprezando o que receberam? O Salmo 109 diz, falando sobre Judas: amou a maldição que ela lhe sobrevenha, pois não desejou a bênção que ela se aparte dele. Esse texto se refere a Judas Iscariotes, que é trocado, porque ele não cumpriu o seu chamado. Alguém entraria em cena para fazer o que ele não fez. É incrível pensar que há pessoas que podem ser substituídas, porque como pessoa você é insubstituível, mas no seu propósito, se você não fizer o que você foi vocacionado, Deus tem alguém para fazê-lo. E ele diz: farei a minha vontade, cumprirei todo o meu conselho. Ele está de pé. Os planos de Deus para essa cidade estão de pé. Os planos de Deus para o Mato Grosso estão de pé. Os planos de Deus para o Brasil e para as nações continuam valendo. Se os homens caem, se os homens erram, se os homens apodrecem, se os homens procrastinam, se os homens traem o Evangelho, como Judas, eles são substituídos. Outro apóstolo tomou o seu ofício. Da mesma forma Saul, que foi ungido rei de Israel, mas ele se tornou dissimulado, mentiroso, falso, perverso. Saul é a fotografia do ator. Ele chega para Samuel e diz: não fiz toda a vontade de Deus, sabendo que não tinha feito. É incrível, quando ele é reprovado por Deus, e ali está o texto mais triste da Bíblia, reprovado por Deus, e ele diz: mas me honra perante o povo. O que ele quer saber é do povo. Ele não está preocupado, diferentemente de Davi, que cai de joelhos depois do confronto.
Em 1 Samuel capítulo 13 diz: procedeste neciamente, no verso 13, no capítulo 13, em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Deus está dizendo para Saul na cara dele: eu troquei você por outro, porque você não me serve mais. Eu já escolhi outro para colocar no seu lugar. E em 1 Samuel 16, no verso 13, é a cena que diz: tomou Samuel o chifre de azeite, vamos chegar lá, e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Demoraram 12 anos até que Davi viesse a ser rei, e cumprisse a parte da herança que não fora cumprida por Saul. Entenda. Há chamados e heranças divinas, comissões não acabadas à nossa volta. Há tantos que tiveram a oportunidade de enriquecer para glorificar a Deus e se tornaram um fim em si mesmos. Há tanta gente que usou o seu dom indevidamente. Empresários que deixaram um vácuo econômico por causa da ganância. Políticos que se corromperam. Eu comissiono pessoas para as mais variadas esferas da sociedade. Eu envio para que elas sejam testemunhas de Jesus, missionários na política, missionários na economia, missionários na educação, missionários na mídia. E por meses as pessoas chegam nesses lugares, elas, ao invés de moldar, são moldadas. Porque elas não são impermeáveis, elas são cheias de brechas, de furos e de setas, e elas derretem, elas se corrompem. E a palavra corromper vem de coração, e romper é quando o coração se parte. Sabe, há pastores e líderes que não vão completar sua carreira. Eu vi gente começando com Deus e terminando com a concorrência. Gente mudando de lado, é incrível. Como tem gente que se transforma para o mal, que aceita o DNA do querubim caído, que se luciferiza, gente que vira diabo. Sabe, então uma nova geração se ergue e toma o manto e o legado daqueles que falharam. E Elias está ali cansado e depressivo, escondido na caverna. Deus vai honrá-lo, porque ele tem uma ficha de serviços prestados. Ele é um homem que cumpriu devidamente até ali o seu chamado. Ele vai ter uma subida magistral aos céus, mas ele vai passar para outra a sua missão. E diz a Bíblia em 1 Reis capítulo 19, disse-lhe o Senhor: volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, Elias, unge Azael rei sobre a Síria, a Jeú filho de Ninsi ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu filho de Safate de Abel-Meolá. Isso é um bom nome para dar para o seu filho. Ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. A minha pergunta é: quem ungiu Azael? Deus disse para Elias: unge Azael. Então está lá no capítulo 8 que Eliseu ungiu Azael. E quem ungiu Jeú? A resposta outra vez é Eliseu, mas é uma unção meio diferente, é uma unção mais engraçada da Bíblia. Olha o texto que diz aqui em 2 Reis 9. Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: cinge os lombos, leva contigo esse vaso de azeite e vai-te até Ramote de Gileade. Em lá chegando, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Entra e faz-o levantar-se no meio dos seus irmãos e leva-o à câmara interior. Toma o vaso de azeite, derrama-lo sobre a cabeça e diz: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta e sai correndo, foge e não te detenhas.
Quem ungiu a Jeú não foi Elias. Entenda, o que Elias foi chamado e vocacionado para fazer, Eliseu fez. Ele foi para o vestiário e foi substituído no meio do jogo. O John Maxwell diz assim: tem gente que se acha insubstituível. E eu sinto dizer, como alguém que já fez muitos enterros, o que tem de gente indo embora é incrível. O escritor de Hebreus vai ainda mais longe. Ele diz assim: ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa. Verso 40, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O texto está dizendo que os céus esperam que o trabalho seja completado. Que aquela grande nuvem de testemunhas, que não pode se comunicar conosco, obviamente, porque o homem está destinado a morrer uma só vez, depois da morte e o juízo, eles nos leem, esperando que o trabalho seja cumprido, porque nós somos postos por espetáculo, tanto a homens como a anjos. Eu, pessoalmente, estou me esforçando para cumprir o meu chamado, e às vezes o chamado de alguém que não cumpriu. E a Bíblia diz que Deus vai usar os improváveis, os fracos, os loucos, os humildes. E Ele diz que Ele pega as coisas loucas para confundir as sábias, as coisas fracas para envergonhar as fortes, e as coisas que não são para reduzir a nada as que são. E o Evangelho é loucura para os que se perdem, e poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus mais forte do que todos nós, e seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Deus não está olhando para nenhum pavão hoje, para nenhuma celebridade, para nenhum famoso, para fazer o que Ele quer fazer. Apesar que eles podem até ser usados, porque se Ele usou uma jumenta, Ele pode usar qualquer idiota. Os ídolos pop convertidos, ou semi-convertidos, não vão fazer esse trabalho. Esses rockstars sensuais não servem de modelo para os nossos filhos. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra para se mostrar forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. E Deus sabe quem são os seus. Deus sabe quem confia, quem acredita nele. E é galardoador daqueles que o buscam e têm fé nele. Deus conhece você. E Ele passa em revista as tropas de guerra. Alguns estão esperando que empresários ricos sejam salvos para financiar os projetos do reino de Deus. Às vezes isso pode acontecer. Mas normalmente não é assim que Deus faz. Deus tira você ali do monturo e te faz assentar com os príncipes do seu povo, te enriquece no meio da igreja. Eu tenho visto isso acontecer, uma grande transferência de riquezas. E quando todos os reinos se abalam, e quando tudo estremece, é porque esses choques, essas placas tectônicas, quando se movem, é porque Deus está tirando a riqueza das mãos de alguns e levando para as mãos de outros. Deus não precisa a riqueza dos ricos ou o favor dos reis para realizar o que Ele quer fazer. Deus quer criar riqueza através de você. Você que está em formação agora, você que está passando pelo teste da fidelidade para coisas maiores jamais pensadas. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, não penetrou no coração humano que Deus reservou para todos nós, mas o Espírito Nola revelou. Sim, hoje você somente é um embrião em formação. E Deus ama empoderar os fracos e os humildes. Ele ama usar os loucos para envergonhar os sábios. Ele usa cada pessoa estranha. Aquela mulher em Samaria, 5 maridos, o que tem não é seu. Ela abre as chaves da cidade, ela abre as portas da cidade para o avivamento de Atos capítulo 8. O gadareno, como é que é o seu nome? Legião. É o homem que Deus manda lá para as Decápolis para evangelizar a turma. Ele não fez nem 5 anos de teologia.
Sabe, Deus está à procura de despojados, despretensiosos, dos que abrem mão de algo, para que a sua herança lhe seja concedida. O desejo de riqueza terrena é purificada pelo sacrifício. Sacrifício é a palavra de gente boa. Ninguém é gente boa se não souber o significado disso. Atropelar seu ego e fazer o que é certo. Ser feliz em outras pessoas. Amar os outros. Você é feliz nos outros. Você é feliz na felicidade da esposa, feliz na felicidade dos filhos. A família é a escola do caráter, dizia Martinho Lutero. Porque depois de um ano casado com Catarina Vambora, eu aprendi mais sobre caráter do que em 10 anos como monge agostiniano. É ali que se aprende a ser gente. É na família que a gente aprende a ser homem de verdade. Não fuja do tratamento. Não fuja da faculdade. Lá em casa eu tenho 4 mulheres e uma filha adotiva que vai casar amanhã. Então, Deus está à procura daqueles que farão parceria com os céus, através do seu negócio. Um novo modelo com um sistema de valor espiritual mais elevado está emergindo. Deus vai dar o manto dos poderosos aos de coração quebrantado. Esse é o cântico de Maria. Em Lucas capítulo 1, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Isso não é um tratado contra a riqueza, isso é a transferência de riqueza para a gente realmente rica de coração. O Senhor disse que vai fazer tremer os céus e a terra nos últimos dias. Farei abalar todas as coisas nos céus e na terra, para que somente as coisas inabaláveis permaneçam de pé. Então, quando você vê tudo tremer, o que ficar de pé está firmado em Deus. E os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Isso significa um ataque do céu ao domínio rebelde dos tronos que faltam cair. Deus vai derrubar os tronos da iniquidade. E é isso que diz o texto. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no seu coração alimentavam pensamentos soberbos. O resultado disso é a manifestação do desespero das coisas ligadas a esses tronos da terra. Há entidades por detrás de pessoas. Lá em Ezequiel capítulo 28, no verso 1, diz o Senhor ao príncipe de Tiro, e vai descrevendo a figura de um homem, de um ser, de uma pessoa. E no verso 12 o tom muda para o rei de Tiro. E estavas no Éden, perfeito eras. O rei de Tiro é o personagem por detrás da figura física de um príncipe. Definitivamente tem gente que não está sozinho. Heranças espirituais de gerações passadas estão sendo liberadas para essa geração. Nós estamos colhendo lá em Brasília o fruto daqueles que plantaram o evangelho antes de nós. Vilarindo, Sóstenes, Doriel, tanta gente. E quando você não respeita o seu passado, você não tem futuro. Tem gente que parece que chegou aqui de paraquedas, né? Na sua avant-première. Sabe, existe um lugar exatamente agora ocupado por uma pessoa ilegítima. O inimigo plantou à noite o joio. Há heranças acorrentadas e mergulhadas em escravidão demoníaca, que o inimigo escondeu para que nós não víssemos. E é hora de reivindicar esses direitos, essa herança. Eu oro para que sejam iluminados os olhos dos vossos corações, para que vocês saibam qual é a esperança do vosso chamado.
da sua vocação. Eu vim aqui essa noite para lhe dizer que existe muito mais para você, existe muito mais de Deus para a sua família, existe muito mais de Deus para essa cidade. Todos nós, quando somos enviados a esse mundo, viemos com bagagem. Quando viajamos, recebemos o ticket de bagagem para reclamar nossa bagagem no nosso destino. E muitos de nós estamos sem os recursos para cumprir o que fomos chamados para fazer, porque deixamos a nossa bagagem no aeroporto. E é isso que diz Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 2, no verso 10, que ele preparou de antemão. Nós somos poesia, poema, feitura dele, criado por ele, e ele preparou as boas obras de antemão para que andássemos nelas. É como um pai que pensa nos seus filhos antes que eles nasçam. Então ele prepara o seu enxoval. E se é menino, ele pensa em alguma cor assim azul, alguma coisa forte, alguma coisa selvagem, né? John Eldrick escreveu o livro Coração Selvagem. É o melhor livro escrito para homens até hoje que eu conheço depois da Bíblia. Ele diz: todo homem tem que viver, ele deseja viver uma aventura, ele tem que ter uma guerra para lutar e uma donzela para proteger. Então, quando o menino aparece querendo se vestir de bailarina, você fala: vamos se vestir de bombeiro comigo e vamos subir numa árvore, vamos despertar, vamos ativar a sua verdadeira identidade, vamos rugir como leões, porque é isso que somos. Mas para a sociedade está mais fácil encher o menino de hormônio, convencer que ele é uma menina. Gente, que tempo mais maluco é esse? E se você critica, você é fóbico a alguma coisa. Agora é o politicamente correto, você não pode chamar mais ninguém de gordo. O médico chamou de gordo, vou processá-lo por gordofobia. Falou que meu carro é velho, é carro clássico, esquece. O bolo da nega maluca é o bolo afrodescendente com distúrbios psiquiátricos. Que mundo maluco é esse nosso, meu Deus do céu? Eu vim aqui lhe dizer que há um ticket de bagagem que Deus deseja pôr em suas mãos essa noite. Há uma bagagem que você esqueceu em algum lugar que Deus quer te entregar. Há até uma bagagem que alguém aqui nessa cidade ou fora dessa cidade não pegou, mas que Deus quer dar nas suas mãos, porque ele não foi fiel naquilo que recebeu, e Deus está dizendo para você pegar aquilo que é seu. Ei, me ajuda aí, dá um brado de júbilo, sobe em cima da cadeira, planta a banana. Eu estou pensando que eu estou em casa. Eu estou começando a me sentir em casa. Depois dessa introdução eu vou começar a pregar. Quantos querem ficar comigo até meia-noite? Fica você, daqui a pouco eu vou embora. Eu vim aqui lhe dizer que há comissões não acabadas que estão à espera de ser apanhadas por aqueles que têm corações dispostos. Podemos hoje reclamar a herança deixada para trás por aqueles que não cumpriram, mas quem se qualifica para recebê-las? Quem pode receber uma maior medida de graça? É Tiago quem responde. Ele dá a maior graça. Para quem? Ele dá maior graça, porque ele resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Maior graça aos humildes. O maior manto de alguém é a humildade. E nada tão pouco entendido sobre o que de fato é humildade. Humildade não é negar a sua força, é reconhecer seus limites, suas fraquezas. E é tão difícil ser humilde quando você é perfeito. Eu tenho uma mensagem sobre humildade para pregar, mas eu só posso pregar para 500 mil pessoas. Eu tenho um livro para escrever sobre humildade, as 10 pessoas mais humildes do mundo. A primeira sou eu, os outros 9 são meus discípulos. Você sabe, Deus vai levantar gente que não está no mapa dos homens, e vai colocá-los no centro da atividade. Deus ama pegar essa gente, colocar Moisés lá na casa de Faraó. Vê se isso não é uma licença poética. O homem que vai derrubar tudo, foi alimentado, estudou na escola, na Universidade do Sol, perito em hieróglifos, e tudo isso às custas de Faraó. Deus é muito engraçado, irmão.
E ele ri e zomba dos seus inimigos. A gente está aqui desesperado por causa do globalismo, do marxismo cultural, por causa... não posso politizar, em Brasília eu faço. Mas Deus está nos céus, e Ele tem o checkmate pronto antes do jogo começar. Ele já se antecipou, Ele só quer saber de que lado você está. É dos nossos ou é contra nós? O Jeú vem, o pessoal diz assim: quem é que vem ali? É Jeú, porque dirige como um louco. Está parecendo o irmão que estava dirigindo hoje comigo ali. O evangelho é muito engraçado. Eu descobri uma coisa, pastor Josué, você que fala para a família. Uma das coisas mais claras sobre se um casamento está bem ou não é o fato da esposa e o marido rir um para o outro. Se eles riem despretensiosamente é porque tudo está bem. Porque se você não aprender a rir da tua mulher, você vai enlouquecer, irmão. Você vai enlouquecer bem rápido. É a história do anjo, né? Não sei se você já viu essa história anjo, é a história do gênio. O sujeito chutou uma latinha ali, apareceu um gênio e falou: hoje você tem um pedido para fazer, o que você quer? Eu tenho tanto medo de voar, sempre quis conhecer Bahamas. Você pode criar uma estrada daqui para lá? O gênio falou assim: não dá, uma estrada daqui para Bahamas é só para o Todo-Poderoso. O que você quer? Faça outro pedido. Ele pensou bem: há 20 anos eu estou casado com a mesma mulher e eu não consigo entendê-la. Você me faz entender minha mulher? O gênio disse: quantas estradas você precisa até Bahamas? Se você entender sua mulher, você vai ser o maior pregador da cidade, irmão. A mulher chega para o marido e fala assim... É engraçado as mulheres. Ela chega uma para outra e fala assim: vamos no banheiro comigo. Fazem célula, entram estranhas, saem amigos. Chega um homem e fala: vamos no banheiro comigo. Acabou a amizade. É tanto para falar sobre isso, né? Olha só o que diz Isaías 49, verso 6. Para você é coisa de pequena demais ser meu servo para restaurar as tribos de Jacó e para trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Deus está te dando uma comissão aqui hoje. Ei, Deus está te dando um bastão aqui hoje. Deus está te chamando outra vez e dizendo: eu não desisti de você. Eu tenho planos para você. Os judeus tinham os 3 pilares do mundo: a techuvá, o arrependimento, que quebra qualquer sentença; a tzedeká, que é a justiça, que conserta o mundo; e a tefilá, a oração. Os 3 pilares que sustentam o universo. O arrependimento move o coração de Deus para lhe dar outra chance, e a justiça conserta o mundo. Essa é uma comissão: restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Você foi preparado para uma finalidade específica e a graça foi dada para a expansão desse propósito. Isso é influência. Toda influência tem um propósito. Ela flui com um propósito. Você não busca influência, ela te pega, ela te alcança. Deus está lhe dando uma parcela maior de mordomia, que lhe permitirá andar em uma herança maior. Há uma grande mordomia sendo entregue para pessoas fiéis. Fosses fiéis no pouco, para coisas que estão presentes até os confins da terra. Você está sendo lançado para uma maior arena. É hora de tomar as comissões inacabadas de pessoas que passaram. Lutero lutou para trazer as escrituras disponíveis para todos, e não apenas para alguns religiosos. E a visão de Lutero mudou culturas do mundo, e isso aconteceu em uma geração. Mas a reforma não terminou. Hoje temos a tarefa inacabada dos reformadores, que está procurando as pessoas para cumpri-la.
Temos um ponto de inflexão para novos destinos. Tudo o que você está vendo vai mudar radicalmente. O mundo mudou em 2020 e vai continuar mudando nesses tempos. E Deus não está perdendo, o tempo não está contra nós. O diabo sabe que o seu dia se aproxima, então ele sabe que o seu tempo está acabando. Então, quando o tempo está passando, melhor é para nós, porque em breve, em breve, você sabe o resto, o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés. E nós precisamos entrar num acordo com o céu. Deus já disse sim, e disse amém a todas as suas promessas. E o homem de bem deixa herança aos filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Então tem um texto na Bíblia, que fala sobre a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Está lá em Isaías 22, esse texto de Apocalipse, é a história de Sebna, é a história de Eliaquim. Sebna é o escrivão, é o mordomo-mor, é o guardador dos tesouros. Ele tem a chave da fazenda do rei Ezequias, e ele quis construir a sua casa sobre os altos da rocha, e o seu coração se dilatou e se orgulhou, e Deus disse: você tem sido infiel àquilo que eu lhe entreguei, Sebna, mas eu tenho um homem melhor do que você, e o nome dele é Eliaquim. E eu vou tomar as chaves das suas mãos, e eu vou vesti-lo da sua túnica, e eu vou cingi-lo com a tua faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder, e ele será como um pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porém sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Deus está dizendo: eu estou procurando pais, eu estou procurando empresários que não somente ganhem dinheiro e queiram arrancar qualquer centavo de mais alguém. Eu estou procurando gente que negocia com coração de pai, que quer que todo mundo ganhe ou ninguém ganha. Eu estou procurando políticos que têm o coração de pai de uma cidade, de pai de uma nação, que cuide do erário público como se cuida do dinheiro da família. Eu estou procurando gente, professores e pastores e bispos e apóstolos, que cuidem das pessoas, das ovelhas, como pais, e não começam incesto espiritual com suas filhas. Eu estou atrás de pais, e é por isso que Deus escolheu Abraão, porque ele levará a próxima geração, a sua descendência, a minha aliança. É por isso que Deus diz que eu escolhi Abraão, porque ele vai levar a aliança à sua posteridade. Quando Jesus designa a relação humana com a divindade, chamando-lhe de pai, ele eleva a condição do pai às maiores alturas. Pai nosso, quem ousou falar tanto assim, com tanta intimidade? Abba, Pai. É assim que Deus, ao trocar a liderança de Sebna, se refere a Eliaquim, o substituto, que seria um pai. É por isso que ele chama Abraão e nenhum outro nome no Oriente Médio Antigo, porque ele ensinaria a aliança de Deus aos seus filhos. Para Deus, para Jesus, a maior condição a ser alcançada por um homem é ser chamado de pai, ou uma mulher de mãe. Eu não quero me restringir à biologia, mas as mais variadas perspectivas que essa abordagem pode alcançar, porque um pai é um guia, é uma bússola, é uma provisão, ele dá limites. Um pai dá direção, um pai dá identidade. Na Bíblia todo mundo é filho de alguém, e a identidade de alguém está ligada à sua paternidade. Cada pessoa que nasceu, ou mesmo que não chegou a nascer, um aborto, traz consigo uma herança e um chamado. Existe um crédito não aproveitado, uma bênção não recebida, um legado não possuído, heranças desperdiçadas procurando alguém legítimo. E a herança virá a corações alinhados, gente que não é por ele mesmo, gente que é por todos nós.
Porque o pão é nosso, o Pai é nosso, o perdão é nosso. É aquele filme do Lanterna Verde, você lembra? É difícil assistir filme hoje, né? O anel procura alguém digno, ainda que esse alguém não se ache digno. É essa pessoa que recebe os poderes da energia verde. Ian Jordan recebe o manto para continuar a missão. Ei, Deus tem um anel para colocar no seu dedo. Deus tem uma capa para pôr sobre você. Há heranças e trabalhos espirituais que foram abandonados e disponíveis para ser apanhados outra vez. E eu vejo os nós se desfazendo, cadeias se soltando e laços sendo quebrados. Deus te trouxe aqui porque Ele está dizendo que vai curar a ferida dessa cidade e vai levantar esse estado e essa nação para ser uma luz para todos os povos. Fique de pé essa noite. Sabe o que faltou a Ezequias? Ele foi o reformador. Ele retirou os altares, os altos. Ele tirou os deuses, restabeleceu a ordem. Ezequias é o intercessor. Chega uma carta para ele do rei Senaqueribe, e ele se ajoelha e mostra para Deus: olha aqui, Senhor. Ele é o intercessor, ele move os anjos. Naquela noite, um anjo passou lá no arraial e passou o cerol, como diz no Rio de Janeiro, em todos eles. Ele é o sujeito que recebe um decreto de morte. O profeta chega para ele: prepara a tua casa porque você vai morrer. E ele vira para a parede e diz: Senhor, tu vais me colher no melhor dos meus dias. E ele chora. E o profeta lá embaixo no pátio diz: a direção foi mudada, alguém entrou em conflito, acabou o fatalismo, o estoicismo. A oração de alguém modifica uma palavra que tinha sido dada. Isso mexe com a teologia de muita gente, né? Você vai receber 15 anos e o relógio de Acás retrocede. O sujeito mexe com o céu, ele tem o poder de mover os céus. Mas aí ele comete uma tremenda besteira. Ele convida os babilônios para chegar e ver os seus tesouros, e uma outra palavra é dada. Eles vão vir e depois vão pegar tudo. Mas fica sabendo que não vai ser com você, vai ser com seus filhos. E aí é a parte mais trágica. Ei, vai ser com seus filhos. E porque não é com você, é com seus filhos. Você não é o cara que vira mais para a parede? Tem gente que era assim, sabe? Jejuava até não ter mais força. Você diz: eu não tenho força para jejuar. Eu digo: se eu tivesse tua vida, eu não tinha, era fome. Cadê o sujeito que mostra a carta do diabo para Deus e diz: Senhor, olha aqui? Cadê o sujeito que mexe os céus? E é incrível que a Bíblia diz que Manassés nasceu no 4º ano daqueles 15 anos. Naqueles 15 anos nasce um apóstata, o pior dos reis de Israel, que vai sacrificar os seus filhos no vale a Moloque. Um rei apóstata nasce nesse ambiente onde aí você fala: mas não era então para ele ter vivido esses 15 anos? Isso é estoicismo, deixa esse paganismo para lá. Era para ele mexer de novo os parafusos, era para ele botar a boca no pó outra vez e dizer: eu vou viver para minha posteridade e o meu teto vai ser o piso deles. Eu vou passar o bastão lá na frente para eles e vou viver para esses meninos. Senhor,
é sobre mim, não é sobre eles. Eu estou dizendo aqui, Senhor, com todo respeito, outra vez, não quero ver isso acontecer. Não quero os babilônios na minha porta. Se eu posso mexer os céus de novo, eu vou movê-los. Entenda que o futuro não é algo que acontece, é algo que você faz acontecer em parceria com Deus. E você está aqui hoje para provocar o futuro. Feche seus olhos por um instante e pense no que você está aceitando. A condição que você se permitiu viver até aqui. E Deus está dizendo: eu tenho um manto, uma capa para te dar. Você viveu ciclos, e José tinha uma capa em cada ciclo, e recebeu uma capa nova de Faraó. Assim como Daniel, que reis passavam e ele ficava, ele durava. Deus tem, nesses dias aqui, nesse evento, uma nova instrução, uma nova direção para te dar. E Ele quer te fazer saber que o seu maior valor não é sobre você, é sobre os que vêm depois. São seus filhos discípulos, são seus filhos biológicos. Deus está te falando que Ele quer paz, porque teve um momento em que Moisés não quis circuncidar o seu filho e Deus quis matá-lo. Moisés não quis passar a aliança para seu filho, e Zípora o circuncidou, tirando a fúria de sobre Moisés. Deus só tem interesse em pessoas que vão passar o bastão, que vão se alinhar com o coração dele para as futuras gerações, porque Deus é um Deus multigeracional. E você não é a história inteira, você é um capítulo na história. E Davi viveu na sua geração, e depois de servir a Deus, morreu. Você sabe o que eu quero que seja dito sobre mim quando eu morrer? JB viveu na sua geração servindo a Deus, e depois morreu. Paulo disse: combati o bom combate, guardei a fé, cumpri a carreira. Talvez você está pensando que vai morrer, e Deus está dizendo: você não vai morrer. Você vai contar os meus testemunhos. Saciar-te-ei com longevidade, mostrar-te-ei a minha salvação. Sabe, é hora de ativar coisas dentro de você que já estão presentes. O que você precisa já existe, está em você. Então, do lado dessa pessoa que está com você, comece a orar com ela.